Olá, vamos conversar sobre um tema importante, embora muitos considerem polêmico, mas na verdade ele não tem nada de polêmico. Ele está ligado aos direitos civis, à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, o trabalho na escola sobre racismo, preconceito e discriminação. E nós precisamos conversar bastante sobre isso, porque partimos de uma premissa ou de um paradigma que é da máxima importância. Os direitos são iguais, tanto para homens quanto para mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, e assim por diante. Nós não podemos fazer nenhum tipo de distinção entre nós, seres humanos. Então, esse é o grande princípio que deve reger o trabalho escolar. Os direitos são iguais. É claro que nós sabemos perfeitamente que existe preconceito, que existe sim discriminação. Por exemplo, todos sabem que aqui no Brasil a escola pública ela atende muito mais as crianças e os jovens que vêm de camadas da nossa sociedade mais pobres do que a escola particular, que atende camadas sociais médias ou ricas ou altas. Nós sabemos disso. Nós sabemos que existe um problema gravíssimo de preconceito e discriminação em relação aos alunos negros e mesmo aos professores negros, porque nós tivemos aqui no Brasil pouco mais de 300 anos de história de escravidão do negro africano. Então isso ainda está na nossa sociedade, é uma espécie de atavismo, mas que na educação nós precisamos superar. Então, na escola, no processo educativo, nós precisamos sempre lembrar que os direitos são iguais. Independe da origem do aluno ou do professor, independe da situação socioeconômica, cultural da família do nosso educando e também do nosso educador. Agora, somos diferentes? Sim, claro que somos diferentes. Não estou aqui falando em termos de cor de pele ou em termos de status social. Nós somos diferentes a nível de personalidade, ritmo de aprendizado. Nós somos diferentes ao nível de estímulos que pouco recebemos ou muito recebemos. Cada um tem a sua personalidade e cada um mantém a sua individualidade. Mas nós temos que saber viver com as diferenças. Temos as diferenças do ponto de vista também físico, aqueles que são portadores de necessidades especiais. Aliás, eu sou portador de uma necessidade especial, que estou aqui usando óculos porque eu tenho deficiência visual e num certo grau que posso até considerar alto. Mas vivemos na coletividade. Nós temos que aprender a cooperação, a solidariedade. E esse trabalho tem que ser feito na escola. Mas que trabalho é esse? A educação da igualdade. A igualdade de sermos seres humanos. Todos nós, crianças, jovens e adultos, no processo de aprendizagem constante, porque nós nunca paramos de aprender, nós nunca paramos de nos aperfeiçoar, de nos desenvolvermos em termos de habilidades, em termos de competências, de inteligência e também em termos emocionais, afetivos. E somos iguais. Como somos iguais e temos os mesmos direitos, tratamento igual, oportunidades igualitárias o tempo todo. A escola não pode ser lugar de discriminação.
A escola não pode ser lugar de preconceitos. A escola não pode ser lugar de racismo. Nós precisamos vencer isso que está enraizado na nossa sociedade. Esse é um grande trabalho educacional que precisamos fazer, precisamos ter projetos pedagógicos em relação a isso e fazer esse trabalho constante. Lembrando que a base será sempre essa: os direitos são iguais. E nós trabalhamos bastante pelo IBEM Educa para levarmos isso nos nossos projetos, nos nossos treinamentos, enfim, no trabalho pedagógico que realizamos junto aos professores, às famílias e às escolas. Reflita sobre isso e até o nosso próximo encontro.